Vamos, queridos, ao momento da palavra, e hoje tenho muito a dizer, então eu não vou fazer aquela síntese da pregação passada, né? A pregação passada está lá no YouTube, eu falei de uma vida que não é liderada pelo Espírito Santo, de crentes, apesar de serem habitação do Espírito Santo, não são liderados pelo Espírito Santo. Eles têm um encontro com Cristo, mas não são guiados pelo Espírito. Então, esse relacionamento com Cristo é raso. Eles querem ler a palavra, e aí, quando ele abre a Bíblia para ler a Bíblia, ele fala assim: faz aí, que difícil, que difícil, que complicado. Não é? Por quê? Porque essa leitura não é guiada pelo Espírito, então é uma existência difícil, é uma existência complicada. Não é? Mas esse foi o assunto da semana passada, que eu já acabei fazendo um resuminho aí para você. O assunto de hoje é a bênção de termos comunhão com o Espírito Santo. Amém? A bênção de termos uma vida liderada pelo Espírito Santo. E eu terminei a pregação passada dizendo que o Espírito Santo é aquele que não apenas indica o caminho, não é aquele que aponta o caminho, que fala, vai para ali, vira à direita, vira à esquerda. Não, ele nos pega pelas mãos e nos guia até o destino final. Amém? Amém? Então hoje nós vamos falar desse relacionamento abençoador que é a comunhão com o Espírito Santo. O primeiro texto é 2 Coríntios, o capítulo 13, o versículo 14. Diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o quê? E a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Amém? Me ajuda, não me deixe só. Comunhão do Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo. Então esse texto, irmãos, diz o seguinte, que o amor de Deus, o Pai, foi tamanho que transbordou em graça. E Ele nos enviou, quem? O Senhor Jesus Cristo, que se doou por nós e nos possibilitou comunhão, relacionamento, intimidade com o Espírito Santo, a todo tempo e em qualquer lugar. Amém? Se liga, porque a ideia é completa. Fala comigo, em todo tempo e em qualquer lugar. Esta é a bênção da comunhão com o Espírito Santo. Então eu queria, com isso, faz muito sentido a fala de Jesus em João 16, o versículo 7. Olha o que Jesus fala em João 16, o versículo 7. Está falando para os seus discípulos. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus está falando, é para o bem de vocês que eu vou para o Pai. Se eu não for, o conselheiro, que é o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Jesus está falando assim, para o bem de vocês. Eu sei que vocês gostam de mim. Eu sei que vocês querem a minha presença, a minha companhia. Mas para o bem de vocês, eu preciso ir. Eu preciso ir. Então, queridos, imagine isso aqui. Fala aí, imaginação do pastor. Imaginação do pastor. É só imaginação. É uma imaginação. Se Jesus não fosse, se Jesus não voltasse para o Pai, como é que eu e você iríamos ter um encontro com Ele? Se Ele não fosse para o Pai, como é que a gente ia ter um encontro? João, onde está Jesus? Porque as pessoas iam até o encontro do Senhor Jesus, sim ou não? Sim ou não? Como é que a gente vai encontrar Jesus? Não, Jesus está em Jerusalém. Compra uma passagem para nós, João. E vamos entrar Chega em Jerusalém, viaja, não vai turistar, nós não vamos turistar. Nós vamos lá para um encontro com Jesus. E chega lá, a gente tem que entrar na fila. E eu falo, João, o negócio está complicado. Nós vamos ter que inventar uma forma criativa para nos deparar com Jesus. Zaqueu fez o quê? Subiu numa árvore. E o Bartimeu? O Bartimeu se pôs a gritar. A mulher do fluxo de sangue foi cavando espaço. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Até chegar em Jesus. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Entende, queridos? Viu? Mas, porque o Senhor Jesus foi ao Pai, Ele cumpriu a sua promessa e nos enviou o Espírito Santo, de forma que eu e você podemos nos relacionar com Deus a todo tempo e em qualquer lugar. Amém? Fala amém, irmão. Fala amém, amém. Em todo tempo e em qualquer lugar. Por quê? Porque Ele habita aqui. Não tem como estar mais perto. Não tem como estar mais acessível. Não tem como. 24 horas por dia, o tempo todo. Ele habita aqui.
Ele está disponível. Ele está disponível. O Senhor voltou ao Pai. Jesus voltou ao Pai para que eu e você tivéssemos comunhão com o Espírito Santo. Amém? Amém. Isso é poderosíssimo. Isso é poderosíssimo. Então, essa palavra comunhão, ela tem um significado muito profundo e amplo na Bíblia, mas eu queria trabalhar com os irmãos a comunhão na ótica de apenas 2 entendimentos. O primeiro, eu quero trabalhar com os irmãos a comunhão na ótica da parceria. Fala comigo, parceria. 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 O que é parceria? É trabalharmos juntos. A ideia é trabalharmos juntos. Então, queridos, parceria é eu trabalhando em conjunto com o Espírito Santo. Então, o primeiro ponto da parceria é que eu sou uma parte ativa nesse processo. O primeiro ponto é esse. Eu sou uma parte ativa nesse processo. O 1 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 9, diz o seguinte: pois nós somos o quê? Cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Então, nessa parceria, nós precisamos entender que nós somos uma parte ativa no processo. Tem a sua parte nesse processo. Tem a sua parte nesse processo. Então, queridos, não é só a minha parte e não é só a parte de Deus. Eu não vou fazer a obra toda sozinha e Deus não vai fazer a obra toda sozinho. Nós somos parceiros. Nós somos parceiros. É uma participação minha e de Deus. Então não é um trabalho exclusivo de Deus e não é um trabalho exclusivo meu. Nós somos parceiros. Por quê? Porque Deus decidiu se revelar ao mundo através de nós. Deus decidiu se revelar o seu amor, a sua graça, o seu poder e a sua unção através da nossa vida. Então, nós somos uma parte ativa nesse processo. Eu não sei se você tem um parceiro nos seus negócios, não é? É muito normal a gente ter parceiros de negócios. Você quer um parceiro braço curto? Como é que chama? Horácio? Horácio? Bracinho curto? Que não faz a parte dele? Não, nós somos parceiros, mas o cara não aparece. Você quer esse parceiro lá nos seus negócios, Denivan? Né? Braço curto. Né? Não aparece, não acorda cedo, não faz a parte dele. Então, queridos, nós temos uma parte ativa nisso. Nós temos uma parte ativa. Então não adianta, o que eu quero dizer com isso é, não adianta você ficar esperando Deus fazer a parte que Ele designou a você. Fala aí, eita Deus. Tem a tua parte. Não adianta ficar sentado, você estou esperando no Senhor. Esperando o quê? Se essa parte é a tua. Nós somos uma parte ativa. Nós somos uma parte ativa e nós precisamos abraçar a nossa responsabilidade. Abraçar a nossa responsabilidade nessa comunhão com o Espírito Santo. Amém? Amém? Então, já falei do primeiro ponto, que é esse ponto da parceria. E essa parceria é trabalhar em conjunto. Há um plano em conjunto, é construído um plano em conjunto, e nós trabalhamos juntos. E a gente vai ver o apóstolo Paulo em Atos, o capítulo 16, trabalhando em parceria com o Espírito Santo. O Senhor deu um ide, e Paulo e seus companheiros foram. Então vou ler um texto longo, presta atenção nessa parceria. Eles fizeram a parte deles, eles se lançaram a pregar o Evangelho, e o Espírito Santo vai dirigindo. Então, tá assim, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar em Bitínia, mas o quê? O Espírito de Jesus, o quê? Os impediu. Olha a parceria aí. Não é aqui, Paulo, não é aqui. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé, ele suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes
pregar o evangelho. Amém, queridos? Entende a ideia de parceria? Paulo se lança, Paulo e seus companheiros se lança a pregar o evangelho, e o Espírito Santo vai conduzindo. Paulo aqui não, vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai guiando pela mão, para que ele possa cumprir o seu propósito. Parceria, trabalho em conjunto, Romanos 8, 26 diz o quê? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Fala, ajuda. O Espírito nos ajuda. E mesmo nesse ajuda, está implícito a minha parte e a sua parte. Porque não é justo eu dizer o seguinte: Marcelo, venha me ajudar a fazer algo. E aí eu fico de braço cruzado e só o Marcelo faz. Isso não é ajuda, fala a verdade. Isso é malandragem. Ajuda implica em eu fazer a minha parte, o Marcelo a dele, e nós juntos, construímos juntos, avançamos juntos, conquistamos juntos. Amém? Amém? Esse é o plano de Deus. Comunhão com o Espírito Santo, na ótica da ajuda. O segundo ponto que eu quero abordar essa palavra, comunhão com o Espírito Santo, é na ótica da intimidade. Fala aí para o teu irmão, intimidade. Intimidade. Vai além de trabalhar junto. Eu posso trabalhar junto com alguém, por exemplo, trabalho junto com o Leandro, mas nós não temos intimidade, graças a Deus. Não é? Intimidade de compartilhar sonhos, planos, desejo do coração. Entende? Isso a gente tem com poucos. Abrir o nosso coração e falar dos sonhos, construir algo junto, planejar juntos, sonhar juntos. Isso eu tenho com a minha esposa. Mas nós precisamos cultivar essa comunhão com o Espírito Santo. De compartilhar sonhos, de compartilhar planos, de compartilhar desejos do coração. O que você deseja, Espírito Santo? Entende, queridos? Então, numa relação íntima, um gesto já significa uma história toda. Um gesto já significa uma mensagem inteira. Estão comigo? A senhora, minha mãe, hoje está aqui presente. De manhã eu fiz referência a ela, mas eu preciso ser justo, né, e fazer uma referência na presença, sim ou não? Pense num cara que tinha essa intimidade com a mãe. Ele discernia o coração da mãe como ninguém. Viu? Bastava um gesto dessa senhora que eu sabia: a casa caiu. O pau vai comer. Jesus, eu vou apanhar. Um gesto, cara. Era um olhar assim. Eu falei, abaixa a bola rápido para ver se ela esquece. Mas mãe, esquece. Não é? Queridos, intimidade. Basta um gesto que a gente conhece tanto o coração, conhece tanto o método, conhece tanto o tom da voz, a gente conhece tanto que um gesto a gente já sabe, a gente já entende a mensagem completa. Nós precisamos cultivar esse nível de relacionamento com o Espírito Santo. Nós estamos falando de comunhão com o Espírito Santo, na ótica do quê? Da intimidade. É isso que nós precisamos cultivar. Entender a pessoa, entender a personalidade, entender o Espírito Santo, o que ele gosta, como ele age, como ele quer agir, quais são os planos dele. Entender os gestos, as manifestações, os direcionamentos do Espírito Santo. Queridos, apesar de eu já ter pregado, eu volto a falar, não é, referente à pregação passada. Quantos crentes desnorteados porque ignoram a pessoa do Espírito Santo, ignoram a personalidade do Espírito Santo. Não compreendem os gestos, as manifestações, os direcionamentos do Espírito Santo e ficam correndo atrás de guru para cá e para lá, correndo atrás de coach para cá e para lá, quando na verdade o plano divino, o plano do Pai é que eu e você tenhamos comunhão, intimidade com o Espírito Santo, aquele que nos guia a toda a verdade, aquele que nos instrui, aquele que nos traz sabedoria do céu. Então, nós precisamos cultivar esse nível de intimidade com o Senhor.
entender a personalidade do Espírito Santo, entender os planos dele. Não é? O texto bíblico de Tiago 4, o versículo 5, fala que o Espírito Santo sente fortes ciúmes por nós. Ciúmes, queridos, fala de um relacionamento íntimo. Ciúmes, a gente tem de quem a gente ama. O Espírito Santo quer você só para ele. Fala para o irmão que está do lado aí, fala para ele. O Espírito Santo quer você só para ele. Só para ele. Ele não quer te dividir com mais ninguém. Ele não quer te dividir. Então, se nós queremos intimidade com o Espírito Santo, nós não podemos ficar provocando ciúmes. Nós precisamos conversar com ele. Sabe o que eu tenho percebido, irmãos? O Espírito Santo é uma pessoa tão delicada, tão educada, tão gentil. A palavra melhor é essa. O Espírito Santo é tão gentil que, apesar dele habitar dentro de você, ele te aguarda. Ele aguarda os teus sinais. Ele aguarda os teus sinais. Ele espera que você inicie a conversa. Ele espera que você comece a conversa. Viu? Nós precisamos puxar a conversa. Nós precisamos iniciar a conversa com ele. Senão ele vai ficar em silêncio. Ele vai ficar acompanhando e observando. Ele não é quem força a porta, ele não é quem aproveita a oportunidade, não. Ele espera que eu e você venhamos dar oportunidade. Então, em relacionamentos adoecidos, e aí eu estou falando de relacionamento de casais, adoecidos, né? Apesar do casal morar juntos, né? Mora num apartamento, quantos metros quadrados? 46 metros quadrados. Estão ali apertadinhos. Né? Eles moram juntos e eles vêm num carrinho também pequenininho, apertadinho, né? E eles moram juntos, eles estão apertadinhos um do lado do outro, mas apesar de estar juntos e bem próximos, eles não conversam com o outro. Já viu coisa parecida? Ou melhor, você já viveu algo parecido? Não respondo. Tá junto, tá perto, tá do lado, mas não se comunica, não conversa, não se relaciona. Viu? Da mesma forma, meu irmão, da mesma forma, o Espírito Santo pode habitar em nós. A gente pode estar muito perto, muito junto, mas ao mesmo tempo tão longe. Por quê? Porque não conversa. Então, nós precisamos incentivar essa intimidade. Queridos, nós até podemos fazer alguma coisa junto, em parceria. Nós até, no âmbito da comunhão que estou falando, a gente até pode fazer alguma coisa em parceria com o Espírito Santo. Mas a gente precisa avançar ao nível da intimidade, a um nível mais profundo, a um nível de compartilhar de planos, de sonhos, de entender o que o Senhor tem para a nossa vida e entender os desejos dele também. Amém? Amém? O próximo passo, né, que eu quero compartilhar com os irmãos, é uma dúvida bem constante, como o Espírito Santo se comunica conosco. É sempre comum, é uma pergunta recorrente. Mas como que eu sei que o Espírito Santo está falando? Vou mostrar para você brevemente algumas passagens bíblicas e te mostrar as principais formas com que o Espírito Santo se manifesta, com que o Espírito Santo quer se comunicar conosco. Mas a primeira coisa eu preciso te dizer, em se tratando de comunicação, o plano de Deus é que o Senhor possa falar diretamente a nós. Amém? Sem intermediário. Fala comigo, sem intermediário. Esse é o plano, fala aí, esse é o plano. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai e para que o Pai tivesse livre acesso a nós, sim ou não? Amém? Esse é o plano. Então, queridos, à medida em que eu e você vamos nos ensurdecendo para a voz do Senhor, à medida que eu e você vamos ignorando a voz do Senhor, e Ele por muito nos amar, e por insistente que Ele nos manda um profeta. E aí o profeta chega para você e fala assim, irmão, eu tenho um recado de Deus a você. Sabe o que significa isso? É que Deus está precisando mandar recado. Porque o plano original está de alguma forma obstruído. O desejo dele era falar diretamente a nós, mas de alguma forma as coisas estão fora do trilho. Aonde? Em nós. E ele precisa mandar um recado. Então, o primeiro recado você já recebeu. Irmão, eu tenho uma palavra de Deus a você. O primeiro recado você já recebeu. Os meus ouvidos espirituais não estão bem. Algo em mim está fora dos trilhos, porque o plano de Deus era falar diretamente comigo.
Receba a palavra. A primeira e a seguinte, né? A primeira é essa, a linha aí, né? Mas na palavra de Deus nós temos algumas formas com que Deus busca falar diretamente a nós. A primeira delas, eu vou pegando das mais sobrenaturais para as mais simples, e a primeira delas é uma voz audível. Fala comigo, voz audível. Como é que é isso, pastor? É o que experimentou Moisés. Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Moisés, uau, é agora mesmo, né? O garoto, Samuel, Samuel. Ele sai correndo. Eli, você está me chamando? Não, filho. Samuel, Samuel. Voz audível. O Senhor fala conosco de forma audível. Pode não ser comum, mas também uma forma de Deus falar. Amém? Próxima. Também não muito comum, mas Deus nos envia um anjo. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. O contexto completo é assim, Filipe estava em Samaria, tinha um grande mover de Deus, aquele lugar que a gente não quer sair, e um anjo do Senhor pega ele, manda ele para um lugar deserto, onde tem um desfecho, é que ele batiza um eunuco. Deus tinha um plano nisso. E um anjo foi lá e comunicou essa mensagem. Amém? O Senhor fala conosco através de um anjo. Amém? Amém? Não sei se você já teve essa experiência, eu nunca tive essa experiência, mas é também uma forma de Deus falar conosco. Outra forma, através de visões e sonhos. Esse já é mais comum, principalmente sonhos, né? Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Repare nisso aqui, meu irmão. O valente apóstolo Paulo estava com medo e confabulava consigo mesmo, talvez com seus amigos. Cara, eu acho que é bom a gente ficar de boca calada. Vamos parar de pregar o evangelho porque o negócio vai dar ruim. O Senhor se manifestou a ele através de visão. Não fique calado. Não pare de pregar. Amém? Amém? Próximo. E aí é um dos mais simples. O Senhor se manifesta através da sua palavra. Esse livro que está aí na tua mão. Através da sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem abre este livro e ler, direcionado pelo Espírito Santo, não vive em trevas, vive num caminho iluminado, não tropeça, não perde tempo, porque ele tem luz, ele é iluminado. Então, irmãos, não dá, fala comigo, não dá. Não dá para dizer assim, Deus não fala comigo, eu não ouço a voz do Espírito Santo. Se a tua Bíblia estiver assim, fechada. Ouse abrir, convide o Espírito Santo de Deus. Eu não manjo, eu sou limitado. Ilumina a minha mente, dá-me entendimento, dá-me revelação, para que eu possa entender o que eu estou lendo. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa passagem? Queridos, eu tenho certeza que você vai sair com algo precioso da parte de Deus. Tenho certeza, porque o Senhor fala através da sua palavra. O Senhor fala através da sua palavra. E o próximo, e esse é o mais comum de todos, é o testemunho interior. O que é o testemunho interior? É isso aqui, o próprio Espírito, E maiúsculo, fala do Espírito de Deus, testemunha ao nosso espírito, espírito do homem, que nós somos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. O que é isso, queridos? É uma voz que tem no nosso coração, é uma voz interior, é uma conversa íntima que você tem no teu coração. E todos nós, de certa forma, já ouvimos essa voz. E ela é uma voz delicada, sensível. E à medida em que nós vamos seguindo essas orientações, nos atentando às pequenas orientações do Espírito Santo, vamos dando crédito, o negócio vai crescendo. Ela vai ficando mais clara. O Senhor vai nos dando direções maiores. Mas nós precisamos cultivar esse exercício de ouvir essa voz interior. Então, vou dar um testemunho para você.
Foi sábado passado, então é recente, né? Eu fui num supermercado aqui próximo e fui comprar algumas coisas, dentre elas uma flor. Era Dia das Mães, eu fui comprar uma flor para minha esposa, né? E aí, vocês são testemunhas. O pastor não enxerga, sim ou não? Né, eu preciso de óculos, né? Eu preciso de óculos. E para ler de perto, eu preciso de óculos. E eu fui lá para esse supermercado e fui passar naquele caixa de autoatendimento. E aconteceu uma coisa espetacular. Não, antes eu estou passando a compra e na hora que eu vou passar a flor, encalha lá, dá um bug lá na máquina. Eu precisei chamar lá um funcionário. Falei, funcionário, rapaz, não passou isso aqui, você me ajuda aqui. Aí ele passa um cartãozinho, você conhece como é que é. E ele passou e eu vi rapidamente assim pela tela, mas eu não enxergo direito e passou o negócio e foi embora. Eu fiquei com a sensação de será que passou, será que não passou? Vida segue. Eu chamei um funcionário para fazer, problema dele, né? E na hora que terminou, aconteceu algo que não acontece. Eu falei assim: nossa, ficou barato. Você já foi no supermercado? Não, fala a verdade. Você vai no supermercado, quando termina a conta, a mulher fala para você, qual que é a tua sensação? Meu Deus, como as coisas estão caras, não é? É ou não é? Eu falei assim, uau, ficou barato. Será que passou a flor? Porque a flor, você sabe, né, irmão? Uma orquídea não é barato, né? Mas na hora eu falei assim, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Se passou, não passou, problema dele. Eu pedi para passar, eu tal, não sei o quê. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, a voz interior, confere. Eu não tenho condição. Eu não tenho condição de conferir. O senhor sabe que eu não enxergo, não vou nem me esforçar, né? Mas então chama o rapaz para conferir. Não, para quê? Foi ele que passou. Se ele passou certo, problema dele. Se ele não passou por certo, problema dele. Eu estou isento desse negócio. O senhor falou assim, mas vai sair daqui com essa dúvida mesmo? Qual que é o problema? R$ 50 a mais, R$ 50 a menos, muda a tua vida? Contrariado. Chamei o rapaz e falei assim, ó, tem certeza que passou a flor? Estou estranhando, essa compra ficou muito barata. Daí ele falou assim, não, passou sim aqui, o preço que está lá é um, mas como não estão querendo se livrar das flores, porque esse negócio não dura muito, passou mais barato, aí tá tudo certo, tá aqui, ó. Você tá vendo aqui? Eu falei assim, não, eu não tô vendo, confio no você. Amém. Tá resolvido. Voz interior, meu irmão. Voz interior. Então, sei lá, cai 50, o João passa aqui, tá pingando dinheiro. Amém? Amém? Agora animou, né? Tá pingando dinheiro. Caiu uma nota de R$ 100 aqui, né? Eu vejo a nota de R$ 100. Ela caiu do João. Eu vou lá e pá. Na hora que eles veem uma voz em bolsa. De quem que é essa voz, querida? É nossa. É nossa, nós somos egoístas, nós temos esse ímpeto dentro de nós, embolsa, e eu embolso o Espírito Santo na hora fala, devolve. Quantos já passaram por isso? Quantos já passaram por isso? Devolve, devolve. Não, mas achado não é roubado. Eu falei assim, não, você não achou. É ele que perdeu. E você sabe quem perdeu. Não, mas ele já foi embora. Vai atrás dele, chama ele. Fala que o senhor deixou cair dinheiro, esse dinheiro é do senhor. Entende? Queridos, à medida em que nós vamos dando crédito para essa voz dentro de nós, ela vai crescendo e nós vamos cultivando essa intimidade com o Senhor. Nós vamos avançando nesse conhecimento, né? Semana passada, no culto dos casais, eu chamei a Manuzinha, da Jana e do Alexandro. Eu acho que ela tem sei lá, 5 anos, 6 anos, né? E fizemos uma ilustração e eu falei assim, Manu, você vai ficar de costa aqui e todo mundo vai ficar falando, oi Manu, né? Tentando te enganar, mas na hora que você ouvir a voz da tua mãe, você fala, é essa, né? E aí pedi até para homem falar, Manu, ela não é. E aí foi falando, depois mulheres falando, e na hora que a Janaína falou, ela, essa é minha mãe. Aí todo mundo aplaudiu, fez aquela festa, a gente estava preocupado se ela não ia ficar tímida, né? E na hora que deu tudo certo, né? A gente também se propõe a fazer essas ilustrações, corre o risco, né? Eu falei para ela, nossa, Manu, que fantástico! Como que você conseguiu isso? Ela falou assim, eu conheço a voz da minha mãe. Sabe o que é, queridos? Quantas vezes num dia a Janaína não fala, Manu, né? E ela, oi mãe, o quê? Já vai, oi, já vai.
Queridos, se nós nos atentarmos à voz do Espírito Santo, a gente vai conseguir detectar essa voz muito clara e muito fácil. Nós vamos conseguir discernir a voz do Senhor das tantas vozes que falam por aí. É só conviver, é só ter comunhão, parceria e intimidade com Ele. Amém? Amém, amém. Dê ouvido à voz do Senhor, dê ouvido à voz do Senhor. Sabe por quê, irmãos? O próximo slide ali vai dizer o seguinte: não há relacionamento que suporte, não há relacionamento que suporte ser ignorado. Estão comigo? Você fala, e o outro lado simplesmente ignora. Simplesmente ignora. Então, o texto de Efésios, o capítulo 4, versículo 30, fala que não entristeçam o Espírito Santo de Deus. É possível entristecê-lo. Ele é uma pessoa delicada. E ele fala, e a gente ignora. E ele fala, e a gente dá de ombro. E a gente vai ignorando. Não para ouvir. Não para ouvir. Então tem duas situações nessa fala. A primeira é, ele fala e a gente ignora. A gente não dá ouvido. A gente dá de ombro. A gente segue do nosso jeito. E a outra forma é o seguinte, é só a gente que fala. E ele atentamente ouve. Pois não, fala. Olha aqui Deus, olha aqui Espírito Santo. É assim, assado. Eu estou passando por isso, e preciso disso, e preciso daquilo e tal. E a gente despeja, e a gente desabafa, e a gente derrama tudo. E ele atentamente nos olha no olho e fala, entendo, que coisa, uau, nossa. E na hora que ele vai falar, o que a gente faz? A gente encerra o assunto e vira as costas e vai embora. Feito um mal educado mesmo. Você já viveu isso em algum relacionamento natural? Que na hora que você vai falar, a pessoa levanta e vaza? Você fala, não, mas eu ia falar, agora que eu ia falar? Quando chegou a minha vez de dar uma instrução, de dizer algo, né? A pessoa simplesmente vira as costas e vai embora. Queridos, à medida nós vamos ignorando, vamos transformando essa relação num monólogo. E sabe o que é? Nós vamos entristecendo o Espírito Santo. Vai entristecendo, ele é uma pessoa delicada. E não demora, sabe o que acontece? Está completamente em silêncio. Está completamente em silêncio. Um silêncio do Espírito Santo não fala comigo. E não é que não fala, é que ele já tentou falar de várias formas. E você o sufocou, abafou essa voz, simplesmente ignorando. Um texto de 1 Tessalonicenses 5, versículo 19, diz o seguinte: não apaguem o Espírito Santo. A ideia é de fogo. Né? Um fogo é possível a gente apagar, a gente abafar, a gente suprimir. Você tira o oxigênio e ele apaga. Mas também um fogo é possível a gente avivá-lo. Um fogo também é possível a gente alimentá-lo. É só botar mais lenha, é só abanar, é só cuidar dele. O churrasqueiro sabe como é que é. Então, nesse processo de comunhão com o Espírito Santo, nós temos uma incumbência de alimentar essa relação. É incumbência nossa, alimentar essa relação. Eu quero ouvir o Espírito Santo, que bom. Alimente essa relação. Estabeleça uma parceria. Desenvolva um canal de intimidade, de conversa. Procure ele para conversar com ele. Trocar ideia. Tira um tempo. O outro item que eu quero abordar com os irmãos é o que aborrece o Espírito Santo. O que aborrece o Espírito Santo? Uma das coisas, o texto de Tiago 4, de 4 a 5, é o texto que fala que o Espírito Santo sente fortes ciúmes. Ele começa assim, adúltero. Sabe por que adúltero? Porque há uma relação de intimidade. O Senhor tem uma relação de intimidade. Então, ele está tratando isso aqui como um adultério. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito Santo, que ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes? Queridos, nós não podemos ficar provocando ciúme no Espírito Santo. E sabe como a gente aborrece o Espírito Santo? Quando a gente fica flertando. Fala aí, de paquera.
de paquera com o mundo, dando piscadinha para o mundo. No domingo está na igreja, mas durante a semana está flertando com o mundo. Flertando com o mundo, delirando com aquilo que Deus não tem para as nossas vidas, delirando com os pensamentos soltos, como falamos bastante no retiro, os pensamentos soltos, com a imaginação sem limitador, fantasiando, flertando com o pecado, flertando com aquilo que Deus não tem para as nossas vidas. Sabe o que é? Aborrece. Ele sente ciúmes, porque o Espírito Santo quer você só para ele, para um relacionamento íntimo e pessoal com ele. Mas às vezes a gente fica flertando, fantasiando com o mundo. Isso aborrece, silencia a voz do Senhor, fantasiando e maquinando o pecado, fantasiando e estruturando ideias e planos que está fora do plano de Deus, é contrário à vontade de Deus, aborrece o Espírito Santo. Aborrece, silencia, abafa essa voz no nosso interior. E o texto de Efésios 4, de 25 a 32, é um texto longo. É justamente o texto que fala que o Espírito Santo entristece. Ele vai trazer várias atitudes que entristecem o Espírito Santo. E, queridos, às vezes praticamos essas atitudes como estilo de vida. Tão arraigado em nós que vira um estilo de vida. A gente vive isso aí e nem percebe que está vivendo e praticando coisas que aborrecem o Espírito Santo. Grifamos em negrito lá, acompanhe comigo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar o quê? A mentira. Por quê? Porque a mentira aborrece o Espírito Santo. E falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem o quê? Irados, não pequem, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo, porque se você não se apaziguar, você vai dar lugar ao diabo e vai aborrecer o Espírito Santo, vai aborrecer, vai silenciar essa voz no teu interior. O que furtava, passava a mão, levava o que não era dele, não furte mais, para com isso, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma o quê? Palavra torpe saia da boca de vocês. Sabe o que é, queridos? Palavra torpe me espanta. Crente falando palavrão. De verdade. Me espanta. Imagina o Espírito Santo, que é santo. Eu não sou santo, eu estou buscando a santidade. Mas eu fico admirado. Palavra torpe, piadas indecentes, falas imorais, insinuações. Palavra torpe. Aborrece o Espírito Santo. O que o texto vai falar é o seguinte, que saia da nossa boca algo abençoador. Onde eu parei? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Viu? Que as palavras da nossa boca conceda graça, que produza bênção na vida dos outros. Pode seguir. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de todo o quê? Amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Aqui está um pacote de coisa que às vezes praticamos, está engedrado no nosso estilo de vida e que aborrece o Espírito Santo. Vivendo isso, não é de se estranhar que não ouve a voz do Senhor. Por quê? Porque Ele habita em nós, mas a voz dele está abafada, ele está entristecido por um estilo de vida contrário à voz do Senhor, contrário aos planos do Senhor. Qual o objetivo do Espírito Santo na minha vida? Pergunta para o teu irmão aí, vai. Te fazer semelhante a Cristo. Te embelezar, te perfumar, te santificar e te fazer semelhante a Cristo Jesus. Esse é o plano. Esse é o plano. Esse é o plano. O plano, queridos, é
nos fazer ser como Cristo, e a gente aborda isso bastante na nossa igreja, ser como Cristo, está falando de caráter, está falando de frutos do Espírito, está falando de uma vida transformada. Fazer como Cristo, está falando de autoridade, de poder do Senhor nas nossas vidas, está falando dos dons do Senhor. Então, o plano é que nós sejamos caráter e façamos poder como Cristo. Esse é o plano, esse é o objetivo do Espírito Santo. Então, a grande sabedoria nesse relacionamento, nessa comunhão com o Espírito Santo, e acho que isso é muito importante, você precisa levar isso para casa, é ouvir e obedecer. Fala comigo, ouvir e obedecer. Fala forte, ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Ouvir já é uma boa coisa, mas obedecer é fundamental. É fundamental, ouvir e obedecer. Então, é aceitar, querido, ser guiado pelo Espírito Santo, é aceitar ser guiado pelas mãos, até o destino final, sem se rebelar. Sem se rebelar. Por mais longo que seja o caminho, por mais difícil que seja o caminho, é o Senhor quem está no controle. A gente vai ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Terminamos a pregação passada dizendo o seguinte: o Espírito Santo é aquele que nos pega pelas mãos e nos leva até o destino final. Não importa se o caminho é complicado, não importa se o caminho é longo, não tem atalhos. Não tem atalhos. Nós percorreremos pelo santo e vivo caminho. Ele está no controle. Não tem atalhos, mas também não tem atrasos. A gente não vai se perder porque Ele nos dirige. Nós vamos chegar no objetivo. Nós vamos viver, nós vamos chegar no destino. É assim que é. Pode ser difícil, mas Ele nos guia pelas mãos. O texto de Isaías, o capítulo 30, o versículo 21, é muito bacana. Ele diz o seguinte: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, o quê? Este é o caminho. Faça o quê? Siga-o. Este é o caminho, obedece. A sabedoria está nisso. Ouvir a voz do Senhor e obedecer. Obedece. Dê crédito a essa voz. O Isaías 35:8, na versão Ferreira Almeida antiga, ele é mais bacana, eu coloquei um parêntese ali, porque é muito legal. Diz assim: de quem ouve essa voz e obedece. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, na revista corrigida fala assim, mesmo que seja um louco, o quê? Não se perderá. Mesmo que seja louco de pedra, se obedecer, não se perderá. Não vai sair do caminho. Por quê? Porque está obedecendo e quem está guiando é o Senhor. É isso, meu irmão. Quem segue nesse caminho não se perde, chega no destino. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Ouvir e obedecer. Esse é o segredo. Ouvir e obedecer. A voz ínfima e baixinha que está no nosso interior, mas a gente precisa começar a dar crédito, e à medida em que a gente vai cultivando o relacionamento com essa voz, com essa presença, com o Espírito Santo dentro de nós, Ele vai liderando, Ele vai direcionando as nossas vidas. Amém? Amém? Eu quero contar alguns testemunhos para os irmãos. Vou pedir um favor. Ô João, por gentileza, você podia completar para mim? Em alguns anos, bons anos atrás, nunca passeei em Curitiba. A gente sempre ia com propósito lá, trabalho, fazer algumas coisas e voltava, passeio, conhecer pontos turísticos. A gente nunca tinha feito. E tinha um feriado. E nesse feriado a gente falou assim, não, vamos passear em Curitiba. E nós passaríamos 4 dias em Curitiba. Então estávamos muito felizes com isso. E amanheceu um dia, um lugar de tempo difícil, muitos dias nublado, garoa, mas amanheceu um dia lindo e eu fiquei muito feliz. 7h, 7h30 da manhã, obrigado, João. Peguei as malas, eu estava descendo para colocar as malas no carro, quando de repente eu percebo que o portão da nossa casa de alguma forma se abriu e um cachorro amado da Renata
chamava Black. É um poodle preto. Eu detestava ele. Pense num bicho tinhoso, mas ele era amado da Renata. E ele sabia que eu não gostava dele e ele retribuía. Também não gostava de mim, né? Se bobeasse, ele era capaz de fazer xixi no teu pé, né? De tanto que ele me detestava, né? Mas naquele dia, quando eu vejo o portão aberto, o Black sumiu. E aí desgraçou o nosso passeio. Porque agora eu saio para procurar o Black, entrei no carro e falei assim, não, eu vou rapidamente, vou achar esse cachorro, eu volto, guardo ele em casa, né? Vamos fazer nossa viagem, né? E saí rapidamente, e olha daqui, olha dali e tal, e 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, andando no carro e pronto, sumiu o cachorro. E aí bateu aquele desespero todo na nossa casa, e cadê esse cachorro? E corremos um dia atrás dele, anúncio no rádio, papelzinho nas ruas, aquele drama todo, minha mulher desesperada, e já um cachorro velho que só comia no comedor, ração, só bebia água ali. Quando completou, acho que uns 4 dias, a gente falou assim: ou ele está na casa de alguém, ou ele já morreu, porque ele não tem condição de sobreviver. Então, assim, eu não gostava do Black, mas eu amo a minha esposa, entendeu? E eu vi esse desespero dela, eu falei assim: meu Deus do céu, onde foi parar esse cachorro? E ela saiu de carro e eu peguei uma bicicleta. Eu acho que com bicicleta a gente vai devagar, eu posso explorar outros lugares, a gente tem uma perspectiva diferente, né? Para tentar encontrar. E eu orei, queridos. Senhor, eu não sei onde está esse cachorro, mas como que a gente vai conviver com essa tristeza? Minha esposa estava arrasada, não dormia, eu não conseguiu dormir à noite. E eu falei: Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me dirija. A Renata não vai conseguir conviver com isso. Que drama, a Bia era pequenininha, estava todo mundo triste, o clima da minha casa era de velório, e eu saí pedalando a bicicleta, o Espírito Santo falou para mim: vai por aqui, vai por ali, vai para cá. Nos lugares improváveis. Eu fui parar numa rua que acabava num parque de Mata Atlântica, não é parquezinho igual o que a gente tem aqui, não, recreativo, não, matagalzão brabo mesmo. E o Espírito Santo vai por aqui e fala assim: cara, aqui não tem a mínima chance. Esse cachorro vai estar nas ruas, urbano, né? E eu fui andando por aquele lugar, queridos, é inacreditável. Eu completamente descrente, mas obedecendo. Quando eu olho de lado, já para dentro dessa mata, o cachorro cavou um buraquinho e estava deitado nesse buraco. Eu chamei Black, ele nem levantar o pescoço levantou, de tão desidratado e ruim que ele estava. Queridos, até para ver, se eu mostrasse, se você estivesse comigo no lugar e falasse assim: lá está o Black, você ia ter dificuldade de ver. Ainda mais saber a rua, o lugar e enxergar. O Espírito Santo me guiou esse cachorro. E eu cheguei lá e peguei ele. A Renata veio, deu soro para ele, cuidou, viveu muitos anos, depois foi-se. Mas ali nós pudemos celebrar. Eu fiquei emocionado. Sabe por quê? Porque eu ouvia claramente a direção do Senhor. Mas tinha algo dentro de mim que queria contrariar essa voz. Algo dentro de mim queria seguir uma outra lógica. Fazer o que a gente já estava fazendo há 4 dias. Rodando pelas ruas, perguntando por pessoas. Aí ele fala: tá para lá, tá para cá, tá para lá. Eu vi, eu não, né? Ele era preto. Se fosse caramelo, a gente ia desistir de procurar, né? Porque imagina, todo mundo viu um cachorro caramelo. Graças a Deus, queridos, louvado seja o Senhor. A gente encontrou. Então, Deus fala claramente. Deus fala claramente. Recentemente, tivemos um problema lá no serviço, e hoje é bacana que o Leandro está aqui. É uma parte da história, né? E a outra parte da história também é o Tiago, o Heitor, o Robertão, que participou disso. Agora você vai ter a conversa inteira. Problema grave no serviço. Queridos, eu fiquei furioso. O Leandro que me conteve. Não, calma, Gil, calma, não vai dar certo, cara. Vai dar certo como, cara? Olha isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Né? Fiquei transtornado. Irritado, bravo, tudo que você puder imaginar. Fui para casa bufando. Cheguei em casa, me acalmei, falei: Senhor, eu preciso de uma saída.
Mas sabe que é nesses momentos de calor, assim, queridos, né? A gente tá muito fervendo, não escuta nada de Deus. Eu vim para cá, cheguei perturbado aqui na porta lá, eu já sentei aqui. O Tiago, tudo bem, pastor? Eu falei assim, claro que não, né? Eu falei assim, a gente percebe, me perguntou só por educação mesmo, né? E aí, contei para eles a história. Não, calma, pastor, calma, vamos orar. E nós oramos, queridos, nós oramos, não é? Nós oramos. Não veio um anjo, não escutei uma voz audível, não teve uma visão, não teve nada disso. Eu sei que eu saí daqui com o meu coração mais calmo. Eu fui para casa, deitei na cama e falei, Senhor, eu preciso achar uma saída, mas aos meus olhos não tem. Cheguei no serviço e o Espírito Santo falou assim, pega o processo. Né? Aí a gente começa a nossa discussão. Pegar um processo para quê? Eu tenho certeza que não vai dar em nada. Não tem que pegar para quê? Pega o processo. Mas para quê? Pega o processo. Queridos, é um calhamaço de folha escrito por médico. É só o Espírito Santo para entender o que o cara escreveu. Ainda mais para achar alguma informação naquilo. Mas o Senhor foi me dirigindo. Aqui não, aqui assim, aqui, pá, pá, pá. Achei. Conseguimos resolver o problema. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o Leandro que trabalha comigo sabe do sobrenatural que foi isso. Do sobrenatural que foi isso. Viu? Direção de Deus. Direção de Deus. Sabe o que é? Eu poderia caminhar pelo meu método, pelo meu jeito, e ia ser uma perturbação a conta gota, por muito tempo, uma perturbação por no mínimo de 6 meses a 1 ano, sendo perturbado sistematicamente. Mas o Espírito Santo é aquele que nos guia, nos toma pelas mãos e nos conduz. Nós precisamos cultivar esse relacionamento. Nós precisamos cultivar esse relacionamento. Então, como eu disse, nós precisamos ouvir a voz do Senhor e dar crédito. E dar crédito. E dar crédito à voz do Senhor. Meu pai é uma pessoa que tinha muita intimidade com a voz do Espírito Santo. E uma vez, num culto pequeno, numa igrejinha bem pequena, na verdade era uma garagem, tinha uma porta de frente, uma escadinha, bem pequeno, algo bem acanhado, bem simples mesmo. Tinha lá umas 10 ou 15 pessoas, ele estava pregando, e o Espírito Santo falou para ele, aqui tem uma pessoa, tem uma pessoa que ela disse o seguinte, que se ela não ouvisse a voz de Deus, ela saiu para se suicidar, mas ela passou aqui na porta e falou o seguinte, eu preciso entrar, se Deus não falar comigo, eu saio desse culto e me suicido. É isso, se Deus não falar comigo, eu acabo com a minha vida hoje mesmo. E o que aconteceu, queridos? Meu pai olhou para aquele grupo de pessoas e ele conhecia todos. Ele falou assim, esse não é, aquele não é. Espírito Santo não é aqui. E o Espírito Santo falou assim, fala. Ele não, mas fala. Então ele deu uma volta e falou assim, irmãos, eu tenho sentido da parte de Deus, talvez não seja com você, mas eu preciso obedecer. E ele falou, tem alguém aqui, o Espírito Santo diz forte, que disse o seguinte, você disse exatamente isso. Se você não ouvir, se o Senhor não falar com você hoje, você vai sair dessa reunião e vai se matar. Eu preciso te dizer que o Senhor quer falar com você. Silêncio. Alguém que estava sentado naquela escadinha do lado de fora da igreja entrou e falou assim, sou eu. Eu que disse isso. Estão comigo? Ouvir é importante, mas a sabedoria está em obedecer. Obedecer. Não é porque os seus olhos não estão enxergando. Aceite ser conduzido. Para de ser teimoso. Aceite ser tomado pelas mãos e conduzidos. Não importa se o caminho é difícil. Não importa se o caminho é tortuoso. Não importa. É Ele quem está no controle. Você vai chegar lá. Não tem erro. Não tem erro. Amém? Amém. Agora é importante dizer, o mover do Espírito, o propósito dele não é apenas para o meu e o seu benefício, apesar de desfrutarmos de grande benefício dessa consultoria, dessa companhia, dessa parceria, dessa comunhão. Mas o principal objetivo é nos fazer abençoadores por onde formos.
abençoadores, sermos boca de Deus, sermos ferramentas de Deus. Então, na semana passada, eu disse aos irmãos, o Espírito Santo nos capacita com poder para sermos testemunhas do Evangelho, sim ou não? Amém? Amém? Testemunha. Testemunha fala o que no tribunal? Me ajuda. Fala aí. Do que ela viu, do que ela presenciou, sim ou não? E acaba aí? Acaba aí? Não. Ah, é? Você viu? Você testemunhou? Que bacana. Me dê provas. Me dê provas. Me dê provas daquilo que você está testemunhando. Então, queridos, o evangelho o qual nós pregamos não se sustenta apenas num discurso. Nós temos provas, nós temos condições de manifestar provas do poder de Deus. Amém? Amém? Os sinais e as maravilhas são provas do poder de Deus nas nossas vidas. Nós não somos testemunhas apenas de conversinha. O Espírito Santo nos capacita com poder para apresentar provas. Provas do poder do Senhor. Então, há uns anos atrás, nós estávamos no parque aqui do lado. Um trabalho com os adolescentes que hoje já são jovens. E nós oramos para que o Espírito Santo nos desse direção. Nós queremos orar por pessoas aqui nesse lugar, Jesus. Mas nós queremos orar com estratégia. Nós queremos ser testemunhas que carregam uma prova. Nós queremos ser testemunhas que manifestam o teu sobrenatural nesse lugar. Senhor, nós queremos orar por pessoas certas. Era essa a oração que fazíamos. E para o grupo, estabelecemos um adulto para cada grupo. Alguns dos irmãos estavam lá nesse dia, no grupo, muitos testemunhos. Esse é só um desses que vivemos nesse dia. O grupo que estava sendo liderado pela Renata. As meninas, eram 3 ou 4 meninas, recebeu do Senhor que elas iam orar por uma mulher. E esse parque, solão rachando, 3 horas da tarde. E essa mulher estava de calça legging branca. Pense num negócio não usual. Legging branca num parque. E uma camisa preta. Esse foi a descrição. E essas meninas, então, Senhor, cadê essa mulher? E saíram andar pelo parque. Meu irmão, você não acredita. E de repente, a Renata caminhando com elas, de repente a Renata vê uma pessoa que a gente conhece. Não é da nossa igreja, não é do conhecimento dos meus filhos. A gente conhece de outras relações, de outros círculos. E essa mulher vem entrando. E o que o Senhor tinha dito para as meninas é o seguinte, né? Então, essa mulher vestida assim, assim, assado, e o que vocês vão dizer a ela? O Espírito Santo disse o seguinte: vocês vão dizer a ela que ela está num relacionamento doentio, ela está num relacionamento tóxico, e que o Senhor não aprova esse relacionamento, e que ela precisa encerrar esse relacionamento. Essa é a mensagem que elas iam dar para essa mulher. E aí saíram andar, e de repente, quando a Renata vê a mulher, quem que vem vindo? Uma mulher que a gente conhece. E a Renata já falou assim, Jesus, olhou que calça que a mulher estava. A calça legging branca com a camisa preta, assim, Jesus. E a gente sabe que já tinha sido um direcionamento nosso para a vida dela. Você sai desse relacionamento, cara. Deus não está nisso. Sai disso aí, para com isso, não insiste nisso. Está claro que Deus não está nisso. Meu irmão, a Renata viu a mulher e até virou as costas, mas as meninas não. As meninas partiram para cima. E chegaram lá e falaram assim, nós estávamos procurando você. A mulher, eu? É isso. Nós pedimos o Senhor nos mostrou. E a gente tem uma palavra de Deus a você. Podemos te falar? Ela, claro, diga lá. Você está num relacionamento que Deus não aprova. Sai dele. Encerra esse relacionamento. Tá tudo bem? Tudo bem com você? Palavra, testemunhas. Testemunhas do Evangelho. Que não apenas testemunha, não apenas fala, apresenta provas concretas de um evangelho poderoso. Preciso te dizer que essa mulher terminou chorando lá, não é? Não preciso te dizer que as menininhas partiram para cima na época, sei lá, 10, 11, 12, não muito mais do que isso. Oraram por elas. Queridos, nós temos o Espírito Santo que nos guia, que nos consola, que nos capacita com poder, com autoridade. Nós precisamos cultivar esse relacionamento. Amém? Amém. Eu quero orar com você. Nós vamos ter um tempo longo. Eu preguei aqui, feito um narrador de futebol que narra futebol no rádio, né? Para que a gente pudesse ser um tempo longo.